Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar falando do amor do Senhor. E eu quero agradecer ao meu tio Denis, a tia Nares, pelo convite, pela confiança. E eu estou muito feliz. Eu congrego ali na congregação do bairro de Nova Contagem. E eu quero trazer um abraço do meu pastor, o pastor Jário, que me permitiu estar aqui pregando essa palavra. E eu creio que o Senhor, Ele tem algo para falar aos nossos corações. E Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas, porque nós sabemos que nós estamos aqui sendo moldados pelo Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aleluia, Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Graças a Deus. Aleluia. Verso 1. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Amém? Podemos nos assentar? Nós estamos diante de uma passagem que foi pregada por Jesus. Jesus, ele foi o maior dos pregadores aqui na terra. Quando Jesus ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas, porque Jesus ele falava com autoridade, com a unção do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus não pregava como os fariseus, mas pregava com poder, com autoridade. Esse sermão aqui faz parte, essa leitura que nós fizemos, faz parte do Sermão do Monte, que Jesus que é a lei de Deus. Jesus ele ensina a sua lei. Jesus ele sobe, no versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Quando nós vemos isso, nós entendemos que Moisés, primeiramente, recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai. Ele recebeu os 10 mandamentos do Senhor. Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel da escravidão no Egito imposta por Faraó. Quando Jesus sobe aquele monte, Jesus ele está se declarando como o legítimo libertador da humanidade, da escravidão do pecado, da escravidão imposta pelo pecado. Jesus, ele é o libertador, o portador da lei. Jesus, ele liberta a humanidade, não tem outra libertação a não ser por Jesus. Em João capítulo 8, versículo 34, nos diz assim: Jesus diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação só é possível em Jesus. Ele é o libertador da humanidade. O Sermão do Monte é a lei de Deus. É a lei de Deus que Deus deu aos seus discípulos. Jesus, ele veio ensinar as boas novas do reino de Deus. Quando na Bíblia fala do reino de Deus, fala de um reino invisível. A Bíblia nos diz que nós não podemos dizer ali está o reino de Deus, lá está o reino de Deus, porque é um reino invisível. É Deus trabalhando dentro da vida do homem.
é Deus moldando a vida do homem. Então, Jesus ele veio dar a sua lei para este reino. E Jesus ele deixa essas leis para os seus discípulos. Apesar de ter uma multidão em volta, Jesus estava falando para os seus discípulos, para quem era do seu reino. E Jesus ele compara os seus discípulos com o sal da terra. João, em Mateus capítulo 5 e 3, Jesus disse assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus ele está dizendo aqui que os seus discípulos, ele tinha as mesmas propriedades que o sal tem. Propriedade de dar tempero, a propriedade de conservar. Da mesma forma, o Senhor está falando, se vocês não servir para trazer o equilíbrio para essa terra que está no pecado, para que mais vai servir a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens? Assim também somos nós, a igreja. Nós somos o equilíbrio dessa terra. Se nós não cumprir o nosso propósito, para que mais nós vamos servir? Nós vemos que o número de evangelho na igreja, falando na totalidade no mundo, está crescendo cada vez mais. Mas por que o número da criminalidade não diminui? Por que a corrupção não diminui? Por que o pecado não diminui? Muitas vezes a igreja do tempo atual está perdendo a seu propósito. E Jesus colocou nós aqui como os discípulos para ser a diferença aqui nessa terra. Um povo, ele é reconhecido pelas suas leis, tradições, idiomas, culturas, padrões éticos e morais. Todos nós também, como servos de Deus, nós temos o nosso código moral, a nossa ética. Nós recebemos de Deus as leis que nós precisamos respeitar, porque nós temos uma dupla cidadania. Ao mesmo tempo que nós somos brasileiros, nós somos cidadãos do céu, e nós também temos a lei do Senhor que nós devemos seguir. Nós não cumprimos a lei para ser salvos. Não é por obras, por ser obediente à lei. Esse não é motivo que nós obedecemos à lei do Senhor. A lei do Senhor, nós não obedecemos ela para ser salvos. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não obedecemos à lei para ser salvos. O único motivo que nós somos salvos é porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos pela confiança que colocamos em Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Mas quem obedece é salvo. Uma das características das pessoas que estão salvas é que eles conseguem obedecer à lei de Deus. A gente não obedece para ser salvo. Nós obedecemos porque nós somos salvos. É parte do nosso ser, do ser. Então, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, nos diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, se eu digo que eu sou crente e não consigo obedecer à lei de Deus, as minhas palavras não estão condizendo com aquilo que eu estou falando. Se eu falo alguma coisa, eu devo proceder de acordo com aquilo que eu falo. Então, nós obedecemos porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós obedecemos à lei de Deus porque isso glorifica a Deus. Porque Deus, Ele nos compara aqui nessa terra, os seus discípulos, como a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5 e 14 nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, Jesus está falando aqui, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Da mesma forma, nós, a igreja, que estamos edificados sobre Jesus, não tem como nós sermos escondidos, estamos edificados sobre a rocha. Então, essa que é a nossa finalidade, iluminar este mundo. Deus não pega uma luz, a gente não coloca uma luz debaixo da cama, debaixo de um banco, porque é colocada no mais alto lugar para iluminar a escuridão. Deus nos coloca em lugar de destaque, para que possamos iluminar este mundo. Então essa que é a nossa finalidade. A obediência, ela testifica que eu estou sendo transformado por Deus.
Não adianta eu dizer que eu tenho 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de crente. Se a minha vida permanece a mesma coisa, isso significa que eu não estou dando lugar para o Espírito Santo agir na minha vida. Então, quando eu obedeço à lei, significa que o Espírito Santo está tendo liberdade em minha vida. Isso evidencia o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Então, é por isso que nós conseguimos obedecer à lei de Deus. Em João capítulo 17 e 17 nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo, ele usa a palavra, a lei de Deus para nos santificar. Basta que nós demos a ele a verdadeira liberdade para trabalhar em nossas vidas. Estamos em um processo de santificação. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Mas esse processo de transformação não é apenas trabalho do Espírito Santo. É um trabalho em conjunto. Nós temos que trabalhar junto com Deus. Nós temos que trabalhar cada dia mais. Eu tenho que me empenhar, eu tenho que buscar. É um trabalho em comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, nos diz assim: continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Então nós que somos santos, que somos chamados, nós temos que viver cada dia mais em santificação. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É um processo contínuo. Em Provérbios 4:18 nos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós como justos, a nossa vereda, ou seja, a vereda fala de um caminho só, o caminho criado por Jesus. É como a luz da aurora, como o amanhecer, que vai brilhando até ser meio-dia, o dia perfeito. Esse é o dia que Jesus nos chamar, seja individualmente ou no arrebatamento. O sol vai brilhar completamente em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele não obriga ninguém a ser seus discípulos. Não é por imposição. Nós não obedecemos à lei de Deus por imposição. Não é por medo de ir para o enfermo. Esse não é o motivo. Nós obedecemos à lei de Deus por amor. É muito fácil eu chegar aqui nessa noite e perguntar: quem ama a Deus? Todos nós levantaríamos a mão. É óbvio, todo mundo, isso é uma característica de todo mundo ama a Deus, mas isso precisa ser demonstrado em obras. Eu devo praticar. Em João capítulo 14, 23, ele disse assim: Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então Jesus está falando assim: se vocês me amam, me prova, guarda os meus mandamentos. Que eu e meu Pai, nós vamos viver para Ele. O que significa viver para Ele? Eu vou investir tempo em sua vida. Deus vai investir tempo em nós, nos moldando, cada dia mais nos tornando melhor. Então, se nós amamos a Deus e obedecemos isso, Deus vai viver para nós. Isso é maravilhoso. Em Salmo 119:9, nos diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, no seu sermão, ele começa falando das bem-aventuranças. O que seriam essas bem-aventuranças que a Bíblia tanto nos fala? É semelhante ao fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas, capítulo 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso que significa, é semelhante ao fruto do Espírito, porque não é algo que eu posso fazer em mim mesmo. É um trabalhar do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo só pode ser gerado pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças é semelhante a isso. É só o Espírito Santo que pode fazer isso em minha vida. O que significa ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser mais do que abençoado. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Jesus aqui ele está falando da verdadeira felicidade. Existem muitas pessoas que estão procurando a felicidade no dinheiro. Tem muitas pessoas que estão procurando a felicidade nas realizações pessoais, nos altos cargos da sociedade.
Existem muitas pessoas que querem encontrar a felicidade nas drogas, nos vícios, mas essa não é a felicidade verdadeira. Jesus está falando de uma felicidade que eu não alcanço pelos meus méritos próprios, mas é uma felicidade que eu alcanço em desfrutar aquilo que Cristo conquistou por mim na cruz do Calvário. A verdadeira felicidade em receber aquilo que Cristo conquistou por mim. Não é algo que eu conquisto neste mundo, ou algo que o mundo possa me oferecer. Às vezes o mundo, olhando para essa felicidade que Cristo está falando aqui, eles possam encontrar um certo paradoxo. O que é isso? Vai contra a lógica humana. Às vezes é meio contraditório. Como pode uma pessoa ser pobre e ser mais do que abençoado? Como pode uma pessoa estar chorando e ser mais do que feliz? Como pode uma pessoa estar sofrendo perseguições e ser mais do que feliz? O mundo não entende essa felicidade, mas Cristo, como nós somos filhos de Deus, nós temos a palavra, o Espírito Santo nos faz entender, porque o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que somos servos do Senhor, é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 14, nos diz assim, 14 e 27, deixe com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Nós não precisamos ficar com medo deste mundo, porque a paz, a alegria que Deus nos dá não é como a alegria deste mundo que é passageira. É uma alegria que ela é eterna, que ela vai continuar depois desse sofrimento. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele nos disse isso. Amém, glória a Deus. Jesus ele começa falando da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que ela é insuficiente. É quando eu reconheço que sozinho eu não consigo me salvar, que eu preciso de um Salvador. Por isso que os pobres do espírito são deles que é o reino dos céus. Porque a pessoa que não reconhece Jesus, ela não vai aceitar o Salvador. E nós reconhecemos Jesus, por isso que nós somos pobres de espírito. É quando eu reconheço a minha miséria. Isso que significa ser pobre de espírito. É o nosso posicionamento diante de Deus. Como que eu me posiciono diante de um Deus que é santo? Como que eu me posiciono diante de um Deus que não tem pecado, o Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que me criou, um Deus que me formou? Como que eu me posiciono? Um Deus que eu vou prestar conta diante dele. E eu quebrei a lei de Deus. Como que eu vou me prostrar diante dele? Como que eu me porto diante de um Deus? É o meu comportamento, é o meu sentimento diante de Deus. Isso que significa ser pobre de espírito. É uma falta de confiança em mim mesmo, um sentimento de impureza, de indignidade diante de Deus. É quando eu chego diante de Deus de mãos vazias, sem ter nada para oferecer a Ele, e pedindo apenas por misericórdia, tem misericórdia de mim. É isso que significa ser pobre de espírito. Jesus ele deixa bem explicado isso na parábola do fariseu e do publicano, o coletor de impostos. Em Lucas capítulo 18 e de 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu chegou diante de Deus batendo no peito. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu leio a Bíblia, eu medito na lei, eu não sou como esses roubadores, como isso, como aquilo, colocando as suas obras diante de Deus, com as mãos cheias de obras. Mas
o publicano chegou, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Uma oração simples e humilde, mas esse saiu justificado, porque ele confiou na bondade de Deus. Ele não confiou nos seus méritos próprios. É quando nós reconhecemos que todo o bem que há em nós não vem de nós mesmos. Às vezes nós vamos ficando velhos de crente, às vezes nós nascemos na igreja, nós vamos achando que nós somos autossuficientes, que nós podemos caminhar sozinhos. Em Mateus capítulo 5 e 20, Jesus nos diz assim: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a justiça do mérito próprio, do mérito humano, as minhas próprias justiças, jamais nós vamos entrar no reino dos céus. Nós temos que depender de Jesus, a justiça perfeita. Paulo ele reconheceu isso. Quem era Paulo? Um dos maiores evangelistas da igreja do primeiro século, um dos maiores fundadores de igreja do primeiro século. Mas Paulo falou assim em Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo reconheceu isso. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e 16, nos diz assim: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Paulo está dizendo aqui: eu era um dos piores pecadores, perseguidor da igreja, eu matava o povo de Deus, mas Cristo teve paciência comigo e me transformou em uma nova criatura. Jesus ele deu testemunho de João Batista. Lucas capítulo 7, versículo 28. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está falando aqui que João Batista, em obras humanas, ele foi maior do que todos os profetas antes dele. Mas o maior dos miseráveis, dos pecadores, o menor no reino do céu, aquele que é mais pecador, que reconhece Jesus, é maior do que João. Porque não está baseado nos méritos humanos, mas sim na justiça de Cristo. Pedro ele reconhece a sua impureza. Pedro ele chega diante de Jesus em Lucas 5 e 8. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. Pedro, mesmo sendo pecador, ele se prostrou ao pé de Jesus e falou assim: afasta-se de mim, mestre. Nós precisamos ter essa confiança. Mesmo nós sendo pecadores, nós precisamos ter confiança de chegar aos pés do Senhor, pedir a Ele misericórdia, precisamos nos prostrar. Jesus é a nossa única saída, não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximamo-nos do trono da graça com confiança, a fim de que recebemos misericórdia, encontramos graça para ajudar em nossos momentos oportunos. Então, nos nossos momentos de fraqueza, nós precisamos ter confiança de chegar no trono da graça, chegar diante de Deus e pedir por misericórdia, porque nós não temos um sumo sacerdote que não padeceu as mesmas aflições que nós. Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não houve pecado nele. Agora ele está à direita do Pai e intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele começa a falar, ele fala no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A principal característica de uma pessoa que está viva é o sentimento, é que ela chora. Essa é uma das principais características. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue chorar. A pessoa não consegue orar, se prostrar diante de Deus e chorar. Qual que é a nossa sensibilidade ao pecado? Como que nós estamos sensíveis ao pecado? Sabemos que nós pecamos contra o nosso Deus a todos os momentos. A palavra do Senhor nos diz que nós pecamos por pensamento, por palavras e por obras. Os 3 tipos de pecados que nós fazemos a quase todos os momentos. Qual que é a nossa sensibilidade a este sentimento?
Tem muitas pessoas que a sua mente está cauterizada. Muitas pessoas, a sua mente já não tem sensibilidade ao pecado. Como que nós sentimos isso em nossas vidas? São aqueles que têm um profundo lamento, os que choram são aqueles que têm um profundo lamento na sua alma pela condição atual que se encontra. Que ora em favor deste mundo que está mergulhado no pecado. Será que nós temos esse sentimento de chegar e prostrar de Deus e chorar? As lágrimas correm nos nossos olhos por causa do pecado? Em Romanos capítulo 8 e 22 nos diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Será que em nós ainda existe aquele desejo de ser livre desse corpo pecador? Será que nós estamos nos acostumando com o pecado dessas vidas? A palavra do Senhor nos está dizendo assim, que toda a criação geme com dores e dores de parto. Em outras traduções fala desse jeito. Será que existe também em nosso coração isso? Nós precisamos ter um quebrantamento diante de Deus. Os que choram são quebrantados. Hoje em dia, nas igrejas, as pessoas já não têm mais aquele sentimento de chorar, aquele desejo de orar. A pessoa que não ora, ela não tem mais a sensibilidade do Espírito, já não consegue mais chorar. Deus, Ele quer de nós um coração quebrantado diante dEle. Salmo 51 e 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Deus, Ele não nos despreza quando nós chegamos a Ele, diante dEle com o coração quebrantado. Ele nunca vai nos lançar fora. O Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Os que choram serão consolados. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que está ao nosso lado nos nossos momentos de fraqueza. Em Romanos capítulo 8 e 26 nos diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele está nessa batalha. Ele está junto com nós, chorando conosco, nos controlando no momento de fraqueza. Então nós precisamos ter confiança e crer que o Espírito Santo, ele conhece, Deus conhece a mente do Espírito. O Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos dedicar mais tempo à oração. O Espírito Santo, ele nos lembra da esperança vindoura, a esperança que nós temos de um dia deixar este mundo. Em Apocalipse 21 e 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, o pecado já passou, a corrupção já passou, e o Espírito Santo nos lembra disso todo momento, nos dando força para prosseguir. Jesus, ele nos fala assim mais e mais: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando fala de mansos aqui, fala da pessoa submissa a Deus, uma pessoa que é totalmente submissa à vontade de Deus. Jesus é o nosso exemplo perfeito de submissão. Nós devemos tentar imitar a Cristo. Em Mateus capítulo 11 e 29 nos diz assim: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então que nós possamos aprender com Cristo. Cristo em tudo ele foi submetido à vontade de Deus, ele fez tudo o que agradava a Deus. Os mansos são aqueles que são humildes diante de Deus, que aceitam correção. Às vezes algumas pessoas, Deus nos corrige através da palavra, mas nós não aceitamos. Algumas pessoas não aceitam a correção de Deus. Esses não vão herdar a terra porque não são humildes, são orgulhosos. A palavra do Senhor nos diz que Deus no último dia vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar o joio do trigo. Aqueles que não submetem à vontade de Deus não vai herdar o reino dos céus. Em Hebreus capítulo 15, Hebreus 12 e 5 nos diz assim: filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor,
nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. Deus corrige aquele que aceita, Deus corrige o filho que ama. Então nós não devemos ficar entristecidos quando Deus está nos corrigindo, porque o Pai corrige o filho a quem ama. Tiago capítulo 1 e 21 nos diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra do Senhor é poderosa para nos salvar. Então nós devemos aceitar essa palavra, recebê-la em nosso coração para que ela venha frutificar. Os mansos dependem de Deus, querem saber a opinião de Deus. Existem muitas pessoas que a vida não vão bem porque não quer saber o que Deus acha do comportamento, do posicionamento dele. Em Salmo 25 e 9, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Então Deus ensina aos mansos o seu caminho e guia os humildes na justiça. Então que nós possamos aceitar a palavra do Senhor. No versículo 6 nos diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Qual que é a nossa sede da justiça de Deus? Qual que é a minha vontade de ser transformado? Qual que é a minha vontade de buscar o reino de Deus, de buscar Jesus? O quanto que eu leio a Bíblia, o quanto que eu me alimento da palavra, o quanto que eu me alimento de Cristo, que eu busco a fonte, o Espírito Santo, que é a fonte de água viva. A palavra do Senhor nos diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É o pão, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, Ele é o pão da vida. Nós temos que ter sede, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, prosseguir. Jesus é a fonte que mata a nossa sede. Em João capítulo 7 e 30, Jesus diz assim: Jesus, pois, pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Esse rio fala do Espírito Santo. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E quanto mais nós buscamos Ele, mais essa fonte vai jorrar em nós. E é um rio que vai desaguar no mar. Esse rio corre para Deus. Esse rio nós vamos chegar em Deus. Então que nós possamos ter sede e fome de justiça. Buscar a justiça de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que exercitam a misericórdia. Aqueles que receberam misericórdia de Deus e agora têm misericórdia deste mundo que está mergulhado no pecado. Qual que é o meu posicionamento quando eu vejo o meu irmão muitas vezes escorregando? Será que eu aponto o dedo? Será que eu exercito a misericórdia? Em Mateus capítulo 7, 1 nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir. Então que nós possamos exercer a misericórdia. Às vezes nós vimos alguma pessoa dando um deslize e nós falamos, não, é porque é desobediente. Mas às vezes nós vemos uma pessoa lá fora no mundo e falamos assim, é porque não é um desobediente. Mas antes também nós éramos escravos do pecado. Jesus nos libertou. Nós precisamos exercer a misericórdia também. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos também perdoar, assim como nós alcançamos perdão de Deus, nós precisamos perdoar também, que é condicional. Se eu perdoar o meu irmão, eu também vou ser perdoado por Deus. Se eu exerço a misericórdia, também eu vou receber de Deus misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus ele teve uma extrema preocupação com o coração humano, porque todas as coisas começam no coração. Todas as minhas ações, tudo que eu vou fazer começa com o intento dentro do coração, com a vontade. E Jesus ele falou isso para a gente cuidar do nosso coração. Em Provérbios 4 e 23 nos diz assim: sobre tudo o que tem,
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Tudo que nós temos que guardar o nosso coração, porque é lá que começa tudo no nosso coração. Tudo começa lá dentro, tudo começa com a vontade. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Existem pessoas que ficam alimentando o pecado. Existem pessoas que ficam alimentando sentimentos de ira, sentimentos de mágoa. Jesus ele fala que nós devemos cortar o mal pela raiz. Muitas pessoas ficam alimentando sentimentos de adultério. A palavra do Senhor nos fala que apenas atentarmos com a mulher e olhar e em nosso coração a desejarmos, já cometemos adultério. Se em nosso coração nós irarmos contra o nosso irmão, ter ira contra o nosso irmão, nós já cometemos assassinato. Então Jesus está falando, corta o mal pela raiz, não fica alimentando esses sentimentos. O nosso coração ele é enganoso, o coração do homem é enganoso, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que precisar a todos os momentos pedir misericórdia a Deus. Nós não sabemos até onde nós conseguimos chegar. Em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração do homem? Aí a palavra nos diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele sonda os nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Deus já conhecia. Quando nós éramos informes nos ventres da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então ele sonda o nosso coração. E Deus, ele faz isso para que ele venha provar os nossos pensamentos. E ele dá a cada um segundo a intenção do seu coração, segundo as ações, o propósito de cada coração. Por que Deus não nos dá muitas coisas? Tem muitas coisas que Deus nos limita, ele não nos dá tudo. Porque ele sabe a soberba que há em nós, ele sabe, Deus, o meu pai não conhece o meu coração. A sua mãe não conhece o seu coração, o seu pastor não conhece, mas Deus sonda. Às vezes nem nós mesmos conhecemos até onde nós conseguimos chegar, nós não conhecemos o nosso coração. Mas Deus ele nos limita, ele não nos dá certas coisas, porque ele sabe que nós vamos nos ensoberbecer, nós vamos nos orgulhar, passar por cima das outras pessoas. Então Deus não nos deixa ter algumas coisas para que nós venhamos ser humildes. Porque eles verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. Salmos 24:3. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aqueles que são puros de coração vão ver a Deus. E nós precisamos depender do Espírito Santo, porque o nosso coração não pode ser mudado por nós mesmos. É só o Espírito Santo que pode nos mudar. Isso não, nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que dar liberdade, querer a transformação. E o Espírito Santo ele vai nos mudar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os pacificadores são aqueles que têm paz com Deus. Em Romanos capítulo 5:1 nos diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes nós éramos inimigos de Deus. Jesus Cristo ele nos reconciliou com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu por nós morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós, quando ainda éramos ímpios, pecadores, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Então nós somos reconciliados por Cristo. Os pacificadores são aqueles que reconciliam, que exercitam, que fazem a paz na terra. São aqueles que reconciliam o pecador com Deus. Assim como nós fomos reconciliados por Cristo, nós também promovemos a paz. Esses que são os pacificadores. Aí nós batemos de frente com o ID de Jesus. Em Marcos capítulo 16 e 15. Diz-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus.
ser reconhecido como filho de Deus dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver nós ser reconhecidos, nós sermos chamados de filhos de Deus na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Então nós precisamos ser reconhecidos como isso, não só que dentro da igreja. Porque os pacificadores, aqueles que pregam o Evangelho, serão chamados filhos de Deus, porque prega as boas novas da salvação, faz a vontade de Deus, faz o trabalho de Deus. No versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Existem muitas pessoas que estão sofrendo perseguição porque estão contrários a todo mundo. Ele é o diferentão. Tudo tem que ser do jeito dele. Aí ele fala assim, eu estou sofrendo perseguição por causa do Evangelho, é porque eu sou crente. Mas a pessoa ela não consegue se relacionar com ninguém. Mas Jesus ele não está falando desse tipo de perseguição. É a pessoa que por fazer o trabalho de Deus, por praticar o bem, por seguir a Jesus, o mundo as odeia, o mundo não as aceita. Aí esses aí são os que sofrem perseguição. Bem-aventurados esses que sofrem perseguição por causa do reino de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3 e 12 nos diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos nós que queremos seguir a Cristo, nós vamos padecer, porque o mundo ele não aceita a Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, 58 nos diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As perseguições que sofremos aqui por causa da causa de Cristo não é vão. Nós vamos ter o nosso galardão, a nossa recompensa. É por isso que a palavra do Senhor nos fala que é grande o nosso galardão. Fiquem alegres, porque os profetas antes de vós também foram perseguidos. Jesus ele foi perseguido, mas nós devemos permanecer. A palavra do Senhor nos diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da justiça. Meus irmãos, essa palavra que nós meditamos aqui neste momento só nos prova uma coisa, só nos mostra uma coisa. Nós temos que depender totalmente de Cristo. Colocar a nossa confiança totalmente em Jesus. Nós precisamos colocar a nossa confiança da liberdade ao Espírito Santo, porque é um padrão muito alto. Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa que a Bíblia nos fala. É muito alto. Deus ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus exige de nós que nós sejamos perfeitos e nós não conseguimos. Nós dependemos de Jesus para ser perfeito. Nós precisamos ter confiança. Às vezes nós podemos olhar para nós mesmos e podemos nos perguntar, como eu posso ser salvo? É tão difícil. Às vezes nós podemos olhar, algumas pessoas quando Jesus pregou o seu Evangelho, também fizeram essas perguntas. Lucas 18 e 26, e os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? Quem pode ser salvo? É muita exigência. Mas Jesus falou para eles assim, mas Jesus lhes respondeu, as coisas que são impossível aos homens, é possível para Deus. O que é impossível para você de ser mudado, é possível para Deus. Entrega para Jesus, entrega para o Espírito Santo. Ó Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu não estou conseguindo fazer isso. Entrega para o Senhor, que Ele vai mudar. Nós precisamos de ter confiança, que o Senhor vai terminar a boa obra que começou em nós. Existem muitos projetos que falham por aí, porque são projetos feitos por homens, estão nas mãos de homens, mas nós somos projetos de Deus, nós estamos na mão do Senhor, as nossas vidas vão dar certo, nós precisamos ter essa confiança, ter confiança. Em Filipenses capítulo 1 e 6 nos diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia que Jesus nos chamar, até o dia que nós fomos chamados por Jesus, ou seja, no dia do arrebatamento, essa obra vai ser completa. Enquanto isso, nós precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Espírito Santo e dar liberdade a Ele totalmente incondicional, para Ele mudar as nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!